A vela benta será a única coisa que dará luz durante os 3 dias de trevas. É o que dizem muitas profecias, várias revelações a respeito desse grande castigo que está para vir sobre nossa época. E agora, muita gente está perguntando nos comentários, e com razão, mas eu preciso ter essa vela em casa, ela precisa ser de cera de abelha necessariamente, precisa ser benta num lugar específico, pode ser benta pela televisão, como é que funciona isso? Esse é um dos nossos assuntos para hoje, no dia de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este aqui é o canal dos Santos Anjos. Eu preciso dizer que estou realmente comovido com vários relatos de graças recebidas, inclusive de conversão. Eu vou ler aqui uma conversão incrível que aconteceu graças ao apostolado do canal. E eu remeto esse agradecimento, sobretudo, aos membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos que tornam isso possível, né? Olha só, 2 relatos, aliás. Boa noite, salve Maria. Dona Cristiane Cavalcante, muito obrigado por tanto empenho e cuidadosa leitura de obras confiáveis. Consegui uma graça atendida por intercessão de São Miguel Arcanjo e queria deixar registrado. Sou membro desde o começo do canal e continuo propagando este canal e o apostolado que tanto mudou minha vida. Gratidão eterna. Novamente, Dona Cristiane, eu remeto a todos aqueles que fazem isso possível, inclusive os sacerdotes que toda sexta-feira celebram a Santa Missa, por aqueles que naquela semana tiverem se inscritos, por todo mundo que naquela semana compartilhou algum vídeo, né, porque isso é uma obra de apostolado, e sobretudo pelos membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, são várias missas nas suas intenções. Um outro relato aqui diz o seguinte: meu Deus, eu aprendo tanto com esse canal. Graças a vocês, voltei para a Igreja Católica. Olha, todo o esforço que nós fazemos, nossos voluntários fazem, todas as campanhas, todo o esforço vale isto aqui. Alguém que volte para a Santa Igreja Católica. Diz assim: mesmo afastada da igreja, nunca deixei de rezar para meu amigo Anjo da Guarda. E eu tenho a convicção de que foi ele que me indicou este canal, pois um dia do nada me apareceu nas recomendações do YouTube, e olha que nem pesquisei nada sobre a igreja. Eu nunca mais, depois disso, parei de acompanhar vocês e hoje em dia estou me preparando para me consagrar a Nossa Senhora. Então veja, isso daqui para mim é um sinal, não é, dos Santos Anjos, de que nós devemos continuar esse apostolado, incrementá-lo, fazer todo o esforço que tiver a nosso alcance para que ele vá adiante. E eu, novamente, repito, não me canso de repetir, agradeço aos membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Caso vocês estão vendo pela primeira vez, não conhecem, não sabem o que é esse grupo, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para que conheçam e, podendo, façam também parte desse grupo que vai crescendo dia a dia mais para inspirar cada vez mais pessoas na devoção à Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, na intimidade cada vez maior com o Anjo da Guarda, conhecimento, não é, da doutrina católica, de certos pontos da doutrina muito importantes para nós, e nos prepararmos também para esses grandes eventos que estão anunciados, o grande castigo, mas também o grande triunfo da Santa Igreja. E agora eu vou para esse assunto que é interessante. Várias pessoas estão me perguntando. Eu começo pelo mais fácil. Alguém diz o seguinte: olha, às vezes eu ponho a vela e o padre, pela televisão, ele dá uma bênção. Essa bênção é válida ou não? A resposta é a seguinte. Eu vou tirar esse número daqui, não sei, quem está vindo pela primeira vez pode anotar. Vou também deixar aí embaixo que das 6 da tarde às 10 da noite você pode pedir seu adesivo gratuito de São Miguel Arcanjo, já bento por um sacerdote. Mas enfim, a pergunta é a seguinte: eu coloco a vela em frente da tela, assim, e o padre dá a bênção, é válido? Eu digo, como bênção propriamente dita, não. Vale como uma oração, mas não transforma a vela num sacramental. Por quê? Para que a vela seja um sacramental, precisa estar ali fisicamente com o sacerdote. Ainda que esteja numa igreja muito grande e eu seguro a vela, mas eu estou lá e o sacerdote está lá, o sacramental ele acontece com uma bênção
da Santa Igreja, uma bênção do sacerdote, certo? Bom, esse então fica respondido. A vela não fica benta com isso. Vale a oração, a intenção, mas ela não fica uma vela benta, certo? Uma outra pergunta. Será que a vela tem que ser de cera de abelha, essa vela única que vai acender? E o senhor Ivanito, dona Cidinha, pergunta isso. O senhor Ivanito também, Ivanilton, também pergunta isso. O canal é uma pérola em nossa vida atual, fico muito contente, etc. Um padre, meu amigo, estava me explicando certa vez sobre esse assunto dos 3 dias de trevas e me disse que as velas só seriam acesas através da nossa fé, que não adiantaria fazer estoques de fósforos ou isqueiros. Outra coisa que aprendi é que tais velas seriam apenas as que são abençoadas no dia de Nossa Senhora das Candeias e não outras. Teria alguma confirmação a respeito? As pessoas mais antigas da minha família sempre diziam que não, durante os 3 dias de trevas não poderíamos abrir a porta para ninguém. Mas e se a escuridão chegar e os membros da família estiverem no trabalho, com filhos na escola, como faremos? Pode me explicar, por favor? Deus abençoe, proteja e guarde sempre o Senhor e todos deste abençoado canal. Muito bem feita a pergunta, só que são várias perguntas feitas aqui. Vamos ver, se não ficar muito longo a gente responde a todas, senão a gente deixa essa última para um vídeo, para um próximo vídeo. Bom, sobre as velas, eu tive pesquisando e de fato o seguinte: antes da década de 60, antes do Concílio Vaticano II, normalmente falando, as velas tinham que ser de cera de abelha. Eu tenho aqui 2 documentos bem interessantes. Um é do padre Royce. Se lembra aquele padre que nós falamos do Rio Grande do Sul, que levitava, tinha vários fenômenos místicos? Pois é, ele diz o seguinte, eu cito aqui: a cera, veja que bonito, olha, a cera no uso litúrgico simboliza o quê? Simboliza o puríssimo corpo de Jesus Cristo, nascido da Virgem Mãe, como a cera virgem provém das abelhas virgens. Então, novamente, a vela, liturgicamente, ela simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, nascido de uma virgem, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora. Então, o que é? A vela propriamente simboliza o corpo virginal de Nossa Senhora, e o pavio, o corpo de Nosso Senhor, e a luz, a sua divindade. Então tem ali o mistério da encarnação. Depois a luz também simboliza a ressurreição, etc. Mas esse simbolismo tem que ser mantido pelo fato da vela ser de cera de abelha. Agora, tem que ser totalmente de abelha? Vou continuar lendo aqui. Simboliza também o sacrifício do cristão, que vivendo para Nosso Senhor, se consome na chama da caridade divina. Isso aqui é do curso de liturgia do padre João Batista Royce, página 81 e 82. A luz elétrica não contém tão perfeitamente esta significação. No Círio Pascal e na vela em geral, o pavio significa a alma, a cera, o corpo, a chama, a divindade do Redentor. Então veja, está carregado de simbolismos. Agora, por que de abelha? Porque a abelha tem essa característica, né, que a cera, essa cera virgem provém das abelhas virgens, e com isso simboliza muito bem o corpo virginal de Nossa Senhora, o ventre virginal de Nossa Senhora. Explica Dom Antônio Coelho no curso de liturgia romana, volume 2, página 219. As velas devem ser de cera pura de abelha. Eu vou explicar depois, tem alguns porém, certo? Mas vamos com calma. As velas devem ser de cera pura de abelha para simbolizar a natureza humana de Jesus formada nas entranhas puríssimas de Maria. Vários autores que tratam disso repetem esse simbolismo. Que as chamas do amor divino consumiram pouco a pouco no sacrifício de sua paixão e morte. Certo? O ordinário, ou seja, o bispo, ordinário local, que significa o bispo, pode tolerar a mistura da cera com outras matérias,
contanto que o círio pascal e as velas da missa sejam, na sua maior parte, por exemplo, 75%, e as outras, na sua parte mais importante, 60%, ou seja, o círio pascal, pelo menos 75%, e as outras ceras, 60% de cera de abelha. Bom, o que acontece? É que isso não é um sacramento, trata-se de um sacramental. Então não é como na missa, que tem que ser vinho, não pode ser outra bebida, tem que ser vinho. E o pão, a hóstia tem que ser pão. O sacramento, a matéria do sacramento não vai mudar. Agora, no caso do sacramental, é um simbolismo muito forte. E por isso, durante, cada época, cada lugar, a igreja sempre regulamentou isso de alguma forma. Hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos, eu peguei aqui do documento original da Conferência Episcopal Americana, que diz o seguinte, ele diz o seguinte, a Conferência Episcopal Norte-Americana de agora, ele diz, a legislação atual é menos específica do que antes do Concílio Vaticano II. A instrução geral do Missal Romano não fala sobre a composição das velas do altar. As conferências episcopais possuem a faculdade de determinar como elas são feitas, mas a conferência episcopal, no caso norte-americana, nunca empregou essa faculdade de permitir outros materiais que não fossem cera de abelha. Portanto, no caso americano, as velas para uso na missa e outros ritos litúrgicos devem ser de cera de abelha. Então, aí continua o documento. Qual que é a conclusão que a gente tira? Porque como isso depende do regulamento local, a conclusão que a gente tira é a seguinte, é que é melhor que seja de cera de abelha. Então procure, na medida das possibilidades, que seja de cera de abelha. Se não puder, ou se for muito caro, se não tiver na sua região por algum motivo, que tenha pelo menos uma porcentagem importante de cera de abelha. Então isso quanto ao material. Algumas profecias, eu creio que falam de vela de cera de abelha. Mas, independente disso, se a pessoa não tiver, o importante, no caso dos 3 dias de trevas, o importante é que a pessoa tenha a vela em casa. Se por algum motivo a pessoa se preparou durante anos, no sentido de que ela sempre foi unida a Nossa Senhora, unida aos santos anjos, sempre respeitosa dos mandamentos da lei de Deus, procura ter em casa. Acontece que nos 3 dias de trevas ela está presa no trabalho. Olha, isso é o menos importante, porque se Deus Nosso Senhor, que os 3 dias de trevas já são completamente extraordinários, fora do normal, feitos por Deus com um determinado objetivo, se Deus permitir que almas que sempre foram fiéis a Ele, ou que procuraram ser fiéis, estejam num lugar diferente, onde não tem a cera, os anjos vão levar a bendita vela para ajudar essa pessoa. Por quê? Porque os 3 dias de trevas não é assim, está no calendário, chegou, cada um se vire. A providência divina destina esses castigos para cada alma na proporção que aquela alma pode receber, deve receber, e é de justiça que receba. O castigo ou o prêmio, ou seja lá o que for, uma mortificação para reparação pelos pecados dos outros. Então, o principal não é, nós estamos tratando que é importante, é interessante saber, mas o principal é essa preparação espiritual, porque na hora que vier, tudo tem conta, peso e medida, diz a Escritura. Deus fez tudo com conta, peso e medida. Cada coisa será prevista por Ele. Então eu repito, esses 3 dias de trevas, essas revelações, não é assim. Está no calendário, bateu o tempo de Deus, acontece e cada um se vire como pode. Não é assim. As coisas de Deus não são assim. E por isso, essa preocupação, vamos estocar alimento, vamos estocar fósforo, vamos fazer 50 velas. Não é por aí. Obtenha a sua vela,
de preferência de cera de abelha, de preferência 100%, se não puder que tenha uma importante quantidade de cera de abelha para manter esse simbolismo quando essa vela for benta pelo sacerdote, né? E quando que ela tem que ser benta? Ela tem que ser benta no dia da purificação de Nosso Senhor no templo, na purificação de Nossa Senhora. Ela tem que ser no dia de Nossa Senhora das Candeias, que é o dia 2 de fevereiro, que é a festa litúrgica própria para a bênção das velas. Então, repito, as velas de cera de abelha, de preferência 100%, bentas por um sacerdote no local, no dia 2 de fevereiro, durante a festa de Nossa Senhora das Candeias. Espero que esse caso da vela esteja bem explicado. O outro caso, muitas pessoas perguntam também, mas antes de responder eu quero conferir em outras profecias se falam a respeito disso, a gente não pode abrir porta para ninguém, como é que é isso? Isso nós vemos um outro dia quando eu tiver um pouco mais de material, porque eu quero dar com um pouco mais de solidez a resposta, tá bem? Então rezo por mim, conte com nossas orações e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser.